Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Para nós, o importante é você saber. Seja bem-vindo à segunda aula do curso Fundamentos 3.0. Bom, ontem eu já falei demais, hoje eu quero falar mais um pouquinho com você, mas quero te mostrar alguns detalhes interessantes. Bom, você deve saber que o vidro é basicamente... isso aqui é vidro, certo? Mas não é isso que eu quero te mostrar, não. Quero te mostrar isso aqui, ó. Olha só. Isso é o vidro. Viu? Não, na verdade é areia ainda, né? Mas, basicamente, o vidro é isso. O vidro, basicamente... Nossa, agora encheu de pó aqui. O vidro, basicamente, é areia. Então, isso quer dizer que se a gente for lá no rio, né, no Rio Paraíba aqui, ou se a gente for correr na praia, pegar um pouco de areia da praia, dá pra gente fazer vidro? Dá pra fazer vidro. Porém, o vidro não sairá com aquela qualidade que nós temos hoje. Por quê? Porque esse vidro ele é contaminado com outras substâncias. Então, a areia que se faz no vidro, ela é uma areia diferenciada, ela é uma areia extraída de mina. Ou seja, uma areia mais pura, uma areia mais limpa. Ok? Beleza. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Como que isso aqui se transforma nisso aqui? Como eu já te falei, o processo não é uma areia comum. E também não é só areia. Existem outros elementos para que isso aqui se torne isso aqui. E eu vou te mostrar o que é. Olha só. Então, vamos ver a composição do vidro. O primeiro componente é a areia, que ela é constituída praticamente de sílica, que é a base da grande maioria dos vidros. Então ela pode ser retirada de praias, tanto do mar como de rios, ou de jazidas, situadas em vales, onde se acumularam através dos tempos. A obrigação da areia é fornecer o óxido de silício. Então, como eu disse, pode sim tirar de praias, de rios, só que o processo para poder transformar esse vidro no vidro que nós temos hoje, no float, nesse vidro límpido, seria muito mais desgastante e não valeria a pena. O vidro ficaria muito mais caro se fosse feito desse tipo de areia. O calcário, que é uma rocha constituída de carbonato de cálcio, que é extraída, britada e moída até a obtenção da granulometria desejada. No caso, ela fornece o óxido de cálcio. E a dolomita, da mesma família do calcário, porém, sua formulação é constituída de um carbonato duplo de cálcio e magnésio. Feldspato, que é um mineral constituído de um alumínio silicato de sódio e potássio. A razão de sua utilização é pelo óxido de alumínio ou alumina. Depois nós temos a barrilha, ou carbonato de sódio. É o principal fornecedor de óxido de sódio. Embora seu percentual em peso não seja tão grande, representa o maior custo entre as matérias-primas dos vidros sodocálcicos. Podemos dizer que 60% do custo de uma composição é devido à barrilha. Então, apesar de ser bem pouco a utilização dela, eu vou te mostrar um gráfico, é o material mais caro, porque os outros materiais são materiais mais baratos. Sulfato de sódio, composto industrializado, utilizado como afinante, pois tem como característica a altas temperaturas liberar grandes bolhas e de maneira violenta, incorporando a ela as pequenas bolhas contidas na massa do vidro, provocada pela reação das outras matérias-primas. E o caco de vidro, que é utilizado em praticamente todas as indústrias de vidro, pois além de 100% recicláveis, diminui o consumo energético, aumentam a capacidade de extração e também aumentam a vida útil dos
fornos. Então tá aqui o gráfico, tá? Como você pode ver, 72% é de areia. Aqui não tem, mas geralmente se usa entre 10 e 20% de caco de vidro, tá? Para poder ajudar também com que esse material, né, esse material bruto, se transforme em vidro novamente. Então, acaba sendo até uma vantagem para a indústria ter esses cacos de vidro, porque no processo de fabricação se quebra muito vidro. Até mesmo principalmente por causa de bolhas e deformações ópticas, né? Principalmente por causa de bolha. Quando o vidro não passa no teste de qualidade, ele é quebrado e volta novamente para virar vidro novamente. Então, isso é uma vantagem da indústria, que é um produto que no processo acaba se perdendo bastante, mas ele pode ser transformado novamente. Então, não desperdiça esse material. Outro item interessante também, que é importante você saber, vou te mostrar aqui alguns vidros, mas nós sabemos que os vidros têm diversas cores, né? Ele pode ser incolor, ele pode ser verde, pode ser bronze, pode ser fumê e pode ser azul. Vamos supor que eu fiz vidro bronze hoje. Então o forno rodou lá, hoje não, né? O forno rodou durante uma semana fazendo vidro bronze. Se depois que se encerra o ciclo de produção do vidro bronze, a indústria tiver que fazer vidro incolor, pensa o seguinte, o bronze ele tem uma pigmentação bronze. Então, eles retiram essa pigmentação bronze e começam a produzir o vidro incolor. Só que é o seguinte, para que o forno seja totalmente limpo dessa pigmentação bronze, demora em torno de 7 a 10 dias. Então, durante 7 dias, a indústria vai fazendo o vidro até limpar aquele bronze e jogando fora, entre aspas, né? Mandando novamente para o estoque de caco. Então, durante todo esse tempo, a indústria produz um vidro que não pode ser utilizado, porque é um vidro sujo, não é nem bronze e também nem incolor. Ele vai sendo limpo. Por isso que muitas vezes a indústria prefere importar o vidro colorido, porque daí eles fazem assim. Então vamos supor, a Guardian, por exemplo, um dos fornos da Guardian só faz incolor. E o bronze eles trazem de fora. Justamente por isso, porque senão você fica 7 dias gastando energia, gastando lá o gás, produzindo um vidro que não vai ser usado, que terá que ser quebrado. Então muitas vezes é importante a gente saber isso, como o processo é complexo. Então não dá para simplesmente estar fazendo bronze, parar de fazer bronze e já começar a fazer incolor. Não, o processo demora. Né? É um processo de transição que demora bastante. Só para você saber. Então, quando precisa se fazer um vidro colorido para o vidro incolor, ele tem um processo de transição. Então, como você acabou de ver, o vidro ele é construído, vamos dizer assim, com vários materiais, mas, como você pode ver, a maior quantidade é a própria areia. Ok? Mas é o seguinte, como acontece esse processo, então, para que isso se transforme nisso? Então, primeiramente, mistura-se todos esses materiais que nós acabamos de ver em um liquidificador gigante. Mais ou menos isso. Se chama mixer, na verdade. Então imagine quando faz um bolo. Pega todos aqueles materiais, mistura em uma batedeira, coloca um pouquinho de leite, bate tudo e fica uma massa homogênea. Ok? O vidro é basicamente assim também. Pega-se todos aqueles materiais, bate num mixer gigante, este mixer que está aparecendo para você aqui, bate nesse mixer gigante e aí acontece a mágica. O forno. Então, para que todo esse material se transforme em vidro, precisa de muito calor. Muito calor mesmo. E existe algo muito interessante nesse processo. Como você está vendo aqui, existem os maçaricos do forno. Só uma curiosidade. O calor é tão grande nesses maçaricos que você está vendo, que o forno ele tem dois lados de maçarico. Então ele tem esse lado e esse lado. Esse lado funciona 20 minutos e esse aqui fica desligado. Esse aqui desliga, esse aqui liga 20 minutos. Então eles ficam intercalando para que
não derreta o maçarico, de tão quente que é. Então, para você ver que é um processo que não é um processo simples. Nós tivemos a oportunidade de visitar a fábrica da Guardia no ano passado e podemos constatar que o processo é muito interessante. Bom, mas o que define então o vidro na verdade? É o seu processo de fabricação. Como assim, Gabriel? Porque o que eu quero te dizer é uma coisa. No Brasil, atualmente, existem dois tipos de vidro que é o que nós mais utilizamos na movelaria, na construção civil, na decoração, na linha branca, né, linha de eletrodomésticos. Existem dois processos. O primeiro processo chama-se float, ok? E o que é o float? O float nada mais é do que toda aquela massa que eu já te falei, ela cai em uma piscina. Então pense que o forno, ele é fogo em cima e estanho embaixo. E quando essa massa ela vai caindo sobre essa piscina de estanho, ela vai derretendo, vai se espalhando e vai ficando nivelado, porque ali, naquela piscina de estanho, está tudo nivelado, certo? E aí o vidro vai sendo, essa massa de vidro, né, esse mel, vamos dizer assim, ele vai sendo empurrado para fora do forno por uma catraca. Imagine uma coroa de bicicleta. É basicamente aquilo, uma coroa de bicicleta. E esse processo vai tirando o vidro e vai definindo a espessura, né, conforme a velocidade, conforme a abertura do forno, vai se definindo a espessura. O mais interessante de tudo isso é que, como que se define então a espessura do vidro? Como você sabe, existem vidros de 2 milímetros a 19 milímetros. Como que se define a espessura? Se define basicamente, nesse caso do vidro float, pela velocidade. Então, quanto mais rápido essas catracas vão girando, mais fino o vidro vai saindo, ok? O vidro ele cai basicamente no forno com 7 milímetros, isso é padrão. Quando ele se assenta ali em cima da piscina de estanho, ele tem 7 milímetros. Depois ele vai sendo definido se ele vai ser esticado com 2 ou se ele vai ser contraído com 19. E aí existe esse processo de puxa e repuxa do vidro. Mas nós temos um outro processo que é um pouco diferente, que é o processo que se fabrica o vidro impresso. Basicamente, os materiais são os mesmos. O que muda? Esse processo aí de tirada do forno. No float, é uma coroa de bicicleta, várias coroas de bicicleta que vão empurrando esse vidro para fora. No processo impresso, não. São 2 rolos. Então, aquela massa vai passando vão sendo puxadas por 2 rolos e esse rolo já aproveita e já causa uma impressão na face do vidro. Este é um vidro que foi impresso. Olha só. Então, quando o rolo passou aqui, ele marcou a face desse vidro. Ele deixou uma textura, ele imprimiu uma textura nesse vidro aqui, ok? Já esse vidro aqui, que é fabricado no processo float, não aconteceu nada. Ou melhor, ele ficou super plano. Olha que belezinha. Olha só. Olha a planicidade disso. Olha só. Ficou plano, reto, sem nenhuma ondulação. Já esse aqui, impresso. Então, basicamente, esse vidro é um vidro impresso e ele é um vidro translúcido, que você, como pode ver, ele passa a claridade, mas ele não dá para se enxergar muito bem o que está atrás. Quanto mais longe, mais eficiente ele se torna, tá vendo? Ó? Quanto mais perto, mais ele vai perdendo ali a translucidez, ele vai se tornando um vidro transparente. Ó. Mais longe, mais perto. Mais longe, mais perto. Bom, basicamente são esses 2 processos, tá? Mas vamos lá. O processo que mais se fabrica no Brasil é esse aqui, é o float. E como que funciona tudo isso? Depois então que a indústria fabricou o vidro, o que acontece com esse vidro? Esse vidro ele é, logicamente, como você está vendo aqui, ele passa por um processo de qualidade, ok? Que é feito por um scanner. Então o vidro vai passando, o scanner vai ali filmando, vamos dizer assim, vai vendo se não tem muitas bolhas, se não tem alguma deformação. Então é um processo de qualidade. Tá bom, ele corta e manda para o carregamento, tá ruim, ele corta e manda novamente para o processo de
renovação do vidro. Então, esse vidro vai ser quebrado e vai ser levado para o silo novamente de vidro, para o estoque de vidro, para se transformar em vidro de novo. Então, isso é uma das vantagens do vidro, porque ele é 100% reciclado. Bom, entre aspas, este é um processo não tão verdadeiro assim, porque existem vidros e vidros. Vamos supor, se você pega um vidro float desse, ele pode ser reciclado. Um vidro impresso desse, ele pode ser reciclado. Mas, e até nós vamos falar mais para frente, existem alguns vidros transformados que não podem ser exatamente reciclados. Quer dizer, na verdade podem ser reciclados, mas o processo para reciclar esse vidro transformado, que já tem algum outro benefício agregado, fica tão caro que não compensa reciclar esse vidro. E tem um outro detalhe. Apesar de se falar que o vidro é 100% reciclado, existe uma incógnita nessa questão. Pelo seguinte, de fato o vidro é 100% reciclado, mas nem sempre a indústria aceita o vidro. Por quê? Porque vamos supor, a indústria ela já tem uma receita de bolo, ok? Então, aquela receita de bolo já tem os seus ingredientes normais, já tem os seus ingredientes comuns de se usar. Vamos supor que eles têm um caco de vidro lá que não seja deles, ou seja, uma outra empresa concorrente produziu aquele vidro. Se eles misturam aquele vidro na massa deles, eles não sabem como foi feito aquele outro vidro. Pode ser que aquele outro vidro acabe prejudicando o vidro deles. Então, existe todo esse argumento que o vidro é 100% reciclado, mas não é tão simples assim. Às vezes, a indústria não aceita o seu vidro porque não sabem a origem daquele vidro. Ok? Só para poder te informar, só por motivo de informação. Beleza, mas então, depois que esse vidro passa por esse processo de qualidade, ele é cortado, é separado e é armazenado. E aí o que acontece? Aí ele é distribuído. Mas distribuído para quem? Então eu vou te falar. Bom, eu e você somos vidraceiros.
Bom, não sei, talvez você seja um grande beneficiador, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão participando desse curso sejam vidraceiros. Então, eu e você, na qualidade de vidraceiros, dificilmente conseguiremos comprar um vidro direto da fábrica. Por quê? Porque a fábrica tem um limite mínimo para vender o vidro. Ou seja, nós teríamos que comprar uma carga de vidro para poder ter acesso ao vidro da fábrica. Isso se chama cota. Então, normalmente, os vidraceiros não conseguem comprar o vidro da fábrica. Para onde, então, que a indústria vende esse vidro? Ela distribui para 3 mercados. Quem é o mercado? É o beneficiador, em primeiro lugar. É aquele cara que vai temperar o vidro, que vai laminar o vidro ou vai melhorar o vidro com algum outro benefício. Depois, ele tem o mercado moveleiro e linha branca, ou seja, o mercado que faz móveis. Esses caras, vamos supor, as Casas Bahia, compra vidro direto da indústria. Da Marabras, compra vidro direto da indústria. E também a linha branca, que é basicamente fogão, essas geladeiras, esse freezer, ok? E o terceiro mercado é o mercado construtor. Então, muitas vezes, as construtoras podem sim comprar vidro direto da indústria quando esse volume é grande. Mas isso quer dizer então que a indústria fornece só 2 tipos de vidro, é isso? Neste caso seria o vidro float e o vidro impresso. Certo? Errado. Não. Dentro dessa categoria de vidros de base, existem 5 tipos de vidro. Eu vou te mostrar quais são eles. O primeiro vidro é o float, que é o vidro recozido, que nós chamamos de vidro recozido ou vidro comum. O vidro comum, ele pode ser incolor, ele pode ser verde, ele pode ser bronze, ele pode ser fumê. Outro detalhe, estes vidros podem ter diversas espessuras, mas basicamente é o incolor que você consegue encontrar em todas as espessuras que o mercado produz, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 e 19. Essas são as espessuras que mais se encontram no mercado. Basicamente, o vidro incolor, ele é fabricado em todas as espessuras que eu te disse, ok? Mas os vidros coloridos, que são esses aqui, geralmente eles não são fabricados em todas as espessuras. Normalmente eles são fabricados 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Dificilmente, quase impossível, você encontrar um vidro colorido desses de 12 milímetros, de 15 milímetros ou de 19 milímetros. E tem um detalhe. Se você pega um bronze de 6 milímetros, ele é um bronze mais escuro do que um bronze de 4 milímetros. Mas se você pega um bronze de 10 milímetros, ele é mais escuro ainda. Ou seja, devido à massa. Então, quanto mais espesso ele for, mais escuro, mais intenso ele será. Existe um grande detalhe. Às vezes você vai fornecer um vidro para um cliente, ele fala assim, eu quero vidro verde, mas eu quero verde mais clarinho. Eu quero vidro bronze, mas eu quero um bronze mais clarinho. Então, não existe isso. Vamos supor, a indústria faz um bronze de 6 milímetros, é aquela tonalidade. Ela não faz um bronze de 6 milímetros com uma tonalidade um pouco mais clara, um bronze de 6 milímetros com uma tonalidade um pouco mais escura. Não. Existem exceções, é claro, mas normalmente isso não acontece. O que acontece muito é o seguinte, por exemplo, neste caso aqui, o vidro azul. Vidro azul não é fabricado aqui no Brasil, por enquanto.
Geralmente, o vidro azul ele é importado, ok? O que acontece? Não sei se você está conseguindo ver, mas esse vidro é diferente, ok? Olha só como ele é diferente. Ele é praticamente a mesma espessura, mas ele tem uma diferença de tonalidade. Vou pegar uma folha aqui para poder me auxiliar, para ficar mais fácil para a visualização. Então, eu vou pegar essa folha de papel que eu já preparei aqui, vou colocar um vidro aqui e um vidro aqui. Olha, pela folha de papel dá para perceber. Você não está vendo aí? Olha só. Tá vendo a diferença? Olha só. Essa é a diferença de um vidro azul para um outro azul. Gabriel, mas o que acontece então? Você falou que não fabrica. Acontece o seguinte. Esses dois vidros são importados, como eu disse para você. Provavelmente, esse vidro possa ter vindo de um país e esse vidro de outro país. Ou de indústrias diferentes, que têm tonalidades diferentes de azul. Isso é algo para se preocupar nem tanto. Bom, vamos voltar aqui no raciocínio. Ó. A indústria, ela não fabrica cores diferentes. Então, o bronze vai ser sempre bronze, bronze daquele tom de bronze. A indústria lá, vamos para a Guardian, ela vai fabricar sempre um tom de bronze. A Sebrae, ela vai fabricar aquele mesmo tom de bronze, porque como as empresas são concorrentes no mesmo território, então é muito normal que elas produzam um bronze muito parecido. Um bronze muito parecido um com o outro, para que não haja, né, como os beneficiadores muitas vezes compram um pouco de uma indústria, um pouco de outra indústria, para que não dê problema. Mas, por esses dois vidros aqui serem de indústrias e países diferentes, ele deu essa grande diferença aqui. É tão interessante que eu esqueci de falar ontem, mas eu também já fui forneiro. Eu trabalhei 3 anos, se eu não me engano, no forno de têmpera. Forno aquele antigo, vertical ainda, que é o forno que ele vai, é o vidro que entra no forno em pé. Existem 2 processos também, mas depois eu vou te explicar. E existe uma grande diferença que é interessante o seguinte, muitas vezes nós comprávamos vidro importado lá e, vamos supor, eu tinha regulado o forno um dia anterior para o vidro da Sebrae. Eu estava passando o vidro Sebrae. Quando eu ia passar um vidro importado, nunca era a mesma receita. Ou seja, ou aquele vidro quebrava no forno ou ele empenava no forno. Por quê? Porque eram receitas diferentes. Eram receitas diferenciadas. Bom, então, agora nós vamos falar sobre o vidro impresso, tá? Que ainda é o vidro de base. O vidro impresso, ele tem 4 categorias de vidro. A primeira é um vidro fino. Olha só, ele varia entre 3 e 4 milímetros de espessura. Esse vidro, basicamente, ele é usado para ser inserido em caixilhos, ou seja, ele é colocado assim mesmo. Ele só é cortado e é colocado na janela da sua casa, né? Principalmente quando é caixilho de alumínio, caixilho de madeira, é um vidro que é colocado assim mesmo bruto, ok? Então ele tem tem aqui espalhado diversas texturas, ou seja, diversos desenhos, diversas impressões, e é muito conhecido esse vidro como fantasia. Ainda dentro da categoria de vidro impresso fantasia, existe o vidro fantasia grosso. Bom, as texturas, como você está vendo, são diferentes, mas não importa, tá? Esse vidro aqui não tem grosso, tem um bem parecido, mas não é exatamente esse vidro aqui. Mas existe esse vidro grosso, como eu te mostrei. Esse aqui é o fino e esse é o grosso, ok? Por que esse vidro é grosso? Porque esse vidro aqui ele já é mais direcionado para ser temperado, ou seja, para se transformar em portas divisórias autoportantes. Então é um vidro mais grosso, ok? Mas basicamente você pode encontrar esse vidro aqui, essa impressão aqui, num vidro grosso, mas pode também encontrar essa impressão aqui no vidro fino, ok? Legal. Depois nós temos uma outra categoria de vidro impresso, que é um vidro que se chama aramado. Esse vidro ele já foi muito utilizado alguns anos atrás, hoje ele já perdeu um pouco a força,
mas ele é um vidro muito interessante. Por quê? Porque ele é considerado um vidro de segurança. Por quê? Porque quando esse vidro ele é produzido, olha, quando ele é produzido, é inserido dentro dele uma malha de arame. Então, quando esse vidro ele quebra, a malha de arame que tem dentro dele, que está inserida dentro dele, ela praticamente segura os cacos. Ela não deixa que os cacos se soltem em grandes pedaços. Apesar de ser um vidro comum, essa malha que tem dentro do vidro segura este vidro, os cacos desse vidro. Ok? Então é um vidro de segurança. E depois nós temos a outra categoria, que é essa aqui, que se chama antirreflexo. Ou seja, é um vidro que ele não diminui 100% o reflexo, mas ele diminui bem o reflexo. Ou seja, quando você tem um quadro que tem um vidro, né? Aqueles quadros, sei lá, um quadro de uma fotografia, tem lá uma moldura, aí você colocou na parede, se a luz estiver muito forte, se você tiver utilizado um vidro comum, aquele vidro começa a dar um reflexo no quadro, no vidro, e aí não deixa você ver nitidamente a imagem que está ali. Ok? Já nesse caso, não, nesse caso aqui, esse vidro ele tem uma leve textura aqui, ok? E permite que a luz seja quebrada. Ou seja, né? Teoricamente, você entendeu o que eu estou falando, né? Então é mais para que não dê reflexo. Então essa textura que tem aqui, ela quebra o reflexo. Ok? Dentro dessas categorias, então, disse 4 para você, tá? Algumas indústrias ainda definem ainda o vidro fino e ainda tem ainda uma outra categoria que se chama vidro para movelaria, mas acaba sendo o mesmo vidro de caixilho e eles acabam misturando. Então é mais uma categoria mais para poder diversificar mesmo. Como você está vendo aqui, vidro impresso tem várias texturas, mas o vidro de base não para por aí. Existe um outro vidro de base, que é o vidro, que não é esse, são esses aqui. Peguei um de cada indústria para não dar problema. É o vidro pirolítico. Tá vendo? É um vidro espelhado, ou seja, um vidro refletivo. Ele não é um espelho, mas ele é um vidro refletivo. Ok? Geralmente é chamado de online. Por quê? Porque é aplicado essa camada metalizada quando ele é fabricado. Por isso que ele é um vidro de base. Então você vai ver outros vidros parecidos com esse, mas que não são pirolítico. Qual que é a diferença? O pirolítico, por ele ter sido fabricado já, né, a pirolise dele ter sido confeccionada já no momento da fabricação do vidro, ele tem uma integração maior à face do vidro. Ou seja, ele se integra realmente na face e esse vidro ele pode ser beneficiado a quente. Ou seja, se você colocar ele no forno, por exemplo, o calor do forno não vai danificar esse tratamento que foi dado para ele. Então esse aqui é um vidro refletivo, ou, como muitos dizem, espelhado. E depois nós temos o original, o espelho. Ok? Esse sim é espelho, ó. Olha só. Olha que beleza. Isso aqui é o espelho. O que você pode ver? Que esse aqui ele tem o fundo pintado. Ok? Esse aqui não, esse aqui já é transparente, tá vendo? Se você colocar o dedo aqui, ó, você vai conseguir ver. Ele não é um vidro opaco. Então, eu já lhe apresentei 4 categorias de vidro de base. Eu te apresentei o vidro recosido, vidro float, né? Te apresentei o vidro impresso. Te apresentei o vidro pirolítico, certo? Que é esse aqui atrás. E te apresentei o espelho. 4 categorias. Beleza? Beleza. E agora falta a última categoria, que é este vidro aqui, ó. Este vidro aqui é o vidro extra clear ou ultra claro. Se você olhar grosso modo, esse vidro, ele parece muito com esse vidro, concorda comigo? Muito parecido, né? Ó, mesmo que você pegue aqui uma folha de papel, ele é muito parecido.
Ok? Olha só. Muito parecido. Só que a diferença dele está aqui, ó, nas bordas. Vou te mostrar com mais detalhe. Esse vidro aqui, ele tem a mesma espessura que este aqui. Ok? Que é o Ultra Clear. Olha só a diferença deles. Veja como esta borda é mais escura que esta borda. Essa borda aqui, ela fica esverdeada, chega a ficar até preta, dependendo da espessura do vidro. Essa aqui já é uma borda incolor. De frente, são muito parecidos, mas a diferença está nas bordas. Este vidro aqui é um vidro super transparente, ou seja, transparente mesmo. Por quê? Porque no processo dele, que é o mesmo desse aqui, que é o float, é o mesmo processo. Qual que é a diferença? Na receitinha de bolo desse aqui, não vai ferro, que é justamente o que dá essa escurecida, esse tom esverdeado no vidro. Então, neste processo, não se utiliza o ferro nessa massa. Isso proporciona que ele seja que ele tenha 92%, acho que é isso, de transparência. Então ele chega quase à transparência do acrílico. Ele é muito transparente. Isso faz bastante diferença. Olha que interessante. Se você for analisar esses dois vidros, eles são muito parecidos com essa diferença de borda. Essa diferença ela faz muito efeito. Como eu disse, conforme o vidro vai engrossando, ele vai ficando mais intenso. Ou seja, esse vidro aqui, que é o vidro float incolor comum, ele vai ficando mais escuro na borda. E mais escuro aqui também. Ele vai ficando quase verde. E esse aqui não, esse aqui ele permanece aqui bem color. Qual que é a diferença disso? Vou te mostrar um exemplo básico. Por exemplo, quando você pinta um vidro, olha, um vidro que é com processo incolor natural, normal, que é o float incolor, ele não é fiel à tinta. Repare só, veja a cor da tinta e veja a cor que ficou depois de pintado. Por quê? Porque aqui esse vidro, querendo ou não, ele tem um tom esverdeado. Ele é um vidro incolor, mas ele ainda tem um tom esverdeado. Olha a diferença. Tá vendo? Olha a diferença de um para o outro. São os mesmos, é a mesma tinta. O que muda é o vidro. Esse vidro aqui, que é mais branco, que ele é mais fiel à cor, ele é um vidro ultra clear e esse vidro é um vidro incolor comum. Então muitas vezes o cliente fala, Gabriel, eu quero um vidro branco. Se você pegar um vidro desse aqui, do float comum, e pintar de branco, ele não vai fidelizar a cor. Se for vermelho, ele não vai fidelizar a cor, vai ficar cor de abóbora, vai ficar meio estranho, não fideliza a cor. Então, este vidro, ele nasceu justamente para isso. Primeiro, por causa da borda, que é transparente. Então, isso é muito visível, principalmente em tampos grossos, né, em vidros mais espessos. E depois, essa fidelidade que ele dá, certo? Às tintas, que hoje está muito utilizado. Bom, basicamente é isso, tá? A aula de hoje, então, ficou por aqui. Bastante coisa para você já ir pensando. E amanhã nós teremos muito mais novidades, mas muito mais. Isso aqui foi só o começo, ok? Meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber. Até amanhã.